Olá, Irmandade Rosa Negra. Olá, irmãos e irmãs de todos os pagos, de todas as querências, gravando mais um pouco, ou mais algumas perguntas do Ask, aqui de Porto Alegre, aproveitando hoje para colocar as coisas um pouco mais em dia. Eu separei algumas perguntas com o mesmo feitio, com o mesmo assunto, que hoje vai ser religião neste vídeo. Religião afro e todas as coisas que eu já vivi, porque as pessoas têm muitas dúvidas e eu acho importante esclarecer, né? Então vamos lá. Primeira pergunta. Existem algumas pessoas insinuando por redes sociais que você e seu coven fazem sacrifícios de animais à torto e à direito. É verdade? Nem sou totalmente contra, só queria saber. Então, primeiro eu queria dizer que eu adoro essa fama que eu tenho, que as minhas paredes vertem sangue, que eu sou uma bruxa que sacrifica pessoas e coisas nos caldeirões, né? Mas a realidade, ela é bem mais simples, né? Bem mais simples. A minha caminhada, ela passa por dentro das religiões de origem ou né, de raiz afro, e também a Umbanda e a Quimbanda no Rio Grande do Sul. Né? Eu voltei de Portugal em 96 e meu primeiro contato foi com a Quimbanda. Nos anos de 94, 96 eu estive fora e eu passeei muito e fervi muito em Portugal e Espanha. Enfim, um dia eu estava saindo de um cassino na Espanha, fazendo coisas que meninas aos 20 anos vão fazer na Espanha. E eu e uma outra pessoa, eu e uma outra menina, nós íamos ser atacadas ou alguma coisa assim, né? Numa rua. E aí, de repente, uma saia rodada se ergueu na minha frente, assim. E uma mulher linda, com chifres, linda, de uma saia rodada, fantástica. Espantou os caras e, enfim, nos salvou e tal. E eu não sabia nada, não tinha absolutamente nada com os Exus, né? Nesse momento da minha vida. E quando eu voltei para o Brasil, a minha irmã, Fernanda, né, minha irmã carnal, minha irmã gêmeas comigo, Fernanda, ela já estava há muito tempo no terreiro, só que eu não acompanhava, assim, não era uma coisa que me chamava atenção, eu era muito mais ligada à bruxaria e tal, e nós tínhamos caminhos diferentes. Bom, qual foi a minha surpresa quando um dia minha irmã me convidou para ir numa gira de Exu, de Quimbanda, dela, né, porque ela já estava dentro, e essa mesma saia, essa mesma pombagira se apresentou e era a pombagira da minha irmã, né, que estava há algum tempo já trabalhando com ela, Maria Padilha das Almas, e fantástica. E ela disse, e aí mulher, não vai me agradecer ter te salvo? E ali começou o meu contato com os Exus, assim. No início eu virei cambona de Exu e virei figurinha repetida nos terreiros com eles. Eu não era da religião, continuei não sendo durante um bom tempo, da Quimbanda, mas passei um bom tempo indo a cemitérios com os Exus. Eu servia e via o que eles viam e conversava com eles sobre as almas, sobre os encaminhamentos. Ia para cemitérios, ia para encruzilhadas, fervia, bebia com os Exus. Nossa, eu era muito, muito ligada a eles, assim, eles me tiraram de várias, me ajudaram, mas a minha relação com eles era assim, eu era uma pessoa que tinha visão e por isso eu os via, eu compartilhava e adorava estar no meio deles, né, adorava. Em 99 eu comecei a minha feitura de Exu com a minha irmã, né, e fiz toda a minha feitura, sou pronta, também na religião de Quimbanda. Quimbanda é a esquerda, é o povo de Exu. A minha Quimbanda é Quimbanda de Querumbo, que é com sacrifícios de animais. Então, sim, eu já fiz muitos sacrifícios e, enfim, é a minha linhagem. Corte para Exu e tudo mais. Ao longo desses anos, de 99 para cá,
eu me tornei pronta, feita pelo lado de Exu, né? E os meus assentamentos são bem feitos pela vertente que corre, né? A chorou, sangue. Não tem problemas com isso. São os guardiões da minha vida, né? Obviamente tenho visão, então não trabalho com eles da maneira também só na quimbanda, porque eu acabo os vendo, acabo conversando. Por exemplo, a minha pombagira é uma cigana, que eu a vejo e sei que nem cigana ela é uma hindu. A gente conversa muito também nesse mundo, troca muita informação, enfim, é uma outra relação. Mas fiz toda a caminhada dentro do povo de Exu, dentro da quimbanda, né? Fiz. É isso a minha vida. Em 2002, aí comecei a participar da Umbanda também. A Umbanda é uma outra religião. Quimbanda é povo de Exu. A Umbanda é uma outra religião. Existem algumas vertentes que juntam a Umbanda e a Quimbanda, que se diz Umbanda cruzada, né? Que é correto também. Né? Os terreiros que trabalham com os dois. Aí aceitam os Exus com corte e tal. A Umbanda branca não aceita os cortes. O que é certo, o que é errado, isso é dependente de cada um, gente, porque o povo de Exu trabalha de muitas formas e eu aprendi muito a dar respeito, a ter o respeito pelo povo de Exu e pelo sangue que eles derramam das suas galinhas, dos seus cabritos, dos seus animais, porque vi eles fazendo muita coisa. Nossa, vi eles transformar aquele plasma em muita magia, salvar, curar, encaminhar, fazer. Eu respeito. É a maneira respeito, né? E faz parte da minha caminhada. Comecei a me aproximar da Umbanda também, né? A Umbanda é uma outra religião, né? O povo de Exu trabalha com espíritos ali de 300, 400 anos de desencarne e tal, né? Nem toda pombagira foi meretriz, nem todo Exu foi senhor feudal, né? São cascões fluídicos que trabalham em linhas, né? E aí comecei a me aproximar da Umbanda. A Umbanda trabalha com caboclos, preto velhos e cosmes, né? Algumas vertentes trabalham com o povo do Oriente, aqui no Sul. A pessoa que é pronta no Exu, na Quimbanda, aqui se chama feitor de Exu, né? Na Umbanda, aqui não se chama mãe de santo, aqui se chama cacique de Umbanda, né? Porque a Umbanda são caboclos que trabalham na linha dos orixás, pretos velhos que trabalham na linha da caridade e cosmes que trabalham com a energia sutil, a energia das crianças, que a gente diz, né? Que é a pureza e que fazem toda a transmutação das energias, né? Bom, também fiz a minha caminhada. A Umbanda não tem sacrifícios de animais. A Umbanda não tem sacrifícios de animais, né? E por isso eu fiz primeiro o Exu na minha vida, né? A Quimbanda, para depois poder dar um tempo nisso e aí fazer os meus cruzamentos e tal com relação à Umbanda, né? E Exu Quimbanda aqui não corta na cabeça, não corta no ori, né? Então é só trabalho de sangue com as mãos e tal, mas enquanto eu estava trabalhando com isso, lidando com isso, eu não me aprofundei mais na Umbanda, né? Depois me aprofundei até que em 2002 eu fui consagrada cacique de Umbanda, né? Isso significa que eu fiz 7 linhas, 7 cruzamentos, 7 anos de estudo e tudo mais, né? Trabalho na linha da Umbanda hoje muito raramente, assim como os Exus, muito raramente, só mesmo como guardiões mesmo, né? E isso em 2002 foi. E aí depois que eu terminei a minha feitura na Umbanda como cacique, eu fui para a Nação, eu sou de Nação Ijexá, né, de Batuque, aqui no Rio Grande do Sul, sou pronta de Bará Oxalá, com faca e búzio, sou Ialorixá, né? Que significa que eu não cortei, não sacrifiquei alguns animais, eu sacrifiquei vários animais, né? Eu sou pronta para todos os orixás e com axé de obé, de faca e búzios e tudo mais. Por quê? Né? Isso em 2005, daí eu me aprontei na religião, no Batuque. São 3 vertentes diferentes, são 3 religiões diferentes, né? Por que eu fiz isso, assim, né? Por que tudo isso? Pelas minhas experiências com o mundo espiritual, né? Eu já contei como eu conheci os Exus através da Maria Padilha, né?
E tenho lembranças dos Exus fantásticas na minha vida, né? Tinha um veludo de até um conhecido, quase um caso, né? Que era a pessoa está viva, é um Exu fantástico, de uma sabedoria maravilhosa. E tem muitas lembranças, o Tiriri, andei com toda essa galera, né? Quando eu voltei para cá, né, para o Brasil, para o Sul, eu estava, enfim, adequando o meu sistema, a magia, a roda do ano, aquela coisa toda. E um dia eu fui fazer uma oferta para Afrodite, num rio aqui em Porto Alegre, que é o nosso porto, perdão, que é o nosso porto. E estou eu ali na beira do rio, aqui do Ipanema, em Porto Alegre, na praia de Ipanema. Com tudo cor-de-rosa, né? Para Afrodite, fazendo a minha oferta, chamando a Deus, aquela coisa toda. E eis que nesse momento se levanta uma mancha negra na água, coberta de amarelo e dourado, e diz: Este rio é meu, moça. Né? E eu: Oi? Quem é você? Como assim? Né? E foi assim que eu comecei, isso lá em 96. Então, o que me levou para dentro da religião foi ter visão, foi a visão. Eu acho que o nosso povo precisa recuperar esse dom, né? Eu bato muito nisso e trago muito as forças da visão e da audição para todos os meus alunos, porque eu acho que as coisas ficam mais simples, mais claras quando a gente tem visão do mundo espiritual e começa a ser orientado também por este mundo. Acaba quebrando muitos paradigmas, muitos tabus, e enfim, né? Eu não atuo dentro de nenhuma dessas religiões, não atuo, porque eu não tenho capacidade para isso. Não é a minha praia, não é a minha história. Eu, sinceramente, acho que se eu fosse ser hoje uma Ialorixá, trabalhar como mãe de santo ou como cacique de Umbanda, eu ia deixar muito a desejar, porque, enfim, são maneiras de pensar diferente com relação à evolução e tudo mais. Acho que mãe de santo, minha irmã é mãe de santo, né? A minha irmã gêmeas, a Fernanda, é Ialorixá e tem o seu terreiro aberto e tal. Acho que é um dom, sabe? É uma condição sublime, fantástica, acima do que eu tenho. A minha história de vida e de tudo foi outra. E eu não tenho nada contra. Amo, amo. Hoje eu não vou a muitos lugares, né? Eu vou mais no terreiro da minha irmã, no ilê da minha irmã, que de vez em quando eu vou lá para ver os Exus, para falar com eles, levo, né, os bruxos lá com suas pedras de visão nas mãos, né, para que as pessoas possam ter contato e ver os Exus também fisicamente como eles são, não só o médium incorporado. Às vezes eu trabalho com incorporação, às vezes eu vou lá desenvolver e tal, muito esporadicamente, né? Na religião afro, no Ijexá, na nação, no Batuque, mais raramente, estou bem afastada hoje. Tenho os meus orixás comigo, os meus assentamentos, meus orixás estão em casa comigo, né? Mas estou afastada, até porque eu estou desenvolvendo muitos outros projetos e eu não cumpriria as minhas obrigações e tal. Hoje eu mantenho o mínimo do mínimo, né? Que é, de vez em quando eu refaço as obrigações dos meus Exus na Quimbanda e tal. Sim, corto para os Exus quando é necessário, a cada, sei lá, 7 anos, enfim, ou menos se precisar. Faço a minha obrigação para a Umbanda, de vez em quando as minhas frentes para os caboclos, na mata, banho de cachoeira, enfim, né? Faço de vez em quando. O corte na nação é mais esporádico ainda, né? Então, eu sou filha de Oxum, então a cada 7, 8 anos eu mantenho a minha obrigação em dia, porque essas são as minhas costas, né? Esses são os meus escudos, esses são os meus. É a minha raiz, é a minha história e tudo mais, né? E muito do que hoje a tradição Imortais da Terra muito do que hoje a Wakanda, mestre Wakanda é de toda essa vivência, de conviver com eles, de ter tudo isso. Respondendo à pergunta, a tradição Imortais da Terra não cultua sacrifícios. A bruxa Wakanda já fez milhares de experiências. A batuqueira Wakanda não tem preconceito nenhum contra cortes. Absolutamente nenhum, né? Mas nunca sacrifiquei seres humanos, nunca sacrifiquei meus gatos, né? Nunca sacrifiquei bebês, enfim, nada disso, gente, né?
Embora eu goste da fama, é legal. Mas não, não é. É bem mais simples que isso, né? É bem mais simples. Ah, não nesse sentido, né? De sacrificar animais para fazer e tal. Tem algumas coisas que viram mitos, né? Viram. E vão me ver envolvida. Eu não escondo isso. Minha irmã vai tocar batuque se for uma grande festa e eu estiver aqui e eu tiver como ir. Adoro os orixás, eu vou e vão me ver vestida de batuqueira. E eu não tenho por que não, eu sou pronta. Né? E, enfim, é a minha história. Não é a minha fé. Não é a minha fé. Me curvo diante da grandeza dos orixás, dos caboclos e dos exus, mas não é a minha fé. Acredito neles, tenho fé neles, mas não é a minha religião. Eu não tenho hoje. Eu não sou organizada o suficiente para ser batuqueira. É, eu não tenho disciplina para terreiro, né? Então, e eu optei em ter uma vida de experienciação, né? Eu optei em ter uma vida de experienciação. E quando tu opta em fazer experienciações, do tipo, se eu tiver que fazer algo como bruxa, independente das pessoas gostarem ou não, eu vou fazer. Eu vou fazer. E só que quando tu opta em ter uma vida assim de experienciação, tu não pode trazer pessoas contigo, né? Tu não pode trazer, não pode ser irresponsável e trazer pessoas junto contigo. Então, na bruxaria isso é permitido. Mas, por exemplo, na quimbanda, na umbanda e na nação, não, né? Tu não fica fazendo experiências, né? Então não seja mãe de santo, né? Não traga pessoas contigo. Não bote a vida das pessoas em desorganização. Uma coisa é eu fazer, ou aqueles bruxos que querem ir comigo estarem junto e nós fazermos, e alguma coisa dá muito errado e a gente se. É nós, né? Isso é bruxaria, né? Mas não leve pessoas com você, né? Não seja responsável, né? Seja muito responsável. Então é isso. A primeira pergunta sobre a religião é essa, né? Vamos lá. Você já viu, segunda pergunta, né? Mestre, você já viu Exu Pombagira, como eles são fisicamente, ou melhor, visualmente? E os orixás? A senhora já viu como eles são? E Erês? Erê tem tem aparência de criança e tal, mata a nossa curiosidade, né? Sim, obviamente eu tenho visão, né? E Exus, pombagiras, eles são seres, né? Muitos são espíritos, outros têm coisas com eles, como chifres ou até mesmo asas, ou alguns têm patas, né? E é legal treinar visão nisso, é bem legal. E saber, né? Porque são troféus que eles têm, né? São missões, são coisas que eles alcançaram, são troféus, né? A gente se diz pagão, mas quando a gente vê um Exu com um chifre, a gente diz que ele é demoníaco. Não, né? É um ser que alcançou um troféu, né? Aquilo é uma galhada, né? Aquilo é uma coroa. E assim sucessivamente, né? Os orixás, eles são densos, né? Extremamente terra mesmo, Gaia, né? Eu costumo dizer que eles são como ectoplasmas ou alguma coisa muito parecida, só que escuro, né? São mais marrons ou um marrom quase preto, assim. E eles não têm forma humana, né? E quando as pessoas se possuem, né? Quando as pessoas se ocupam, né? Quando o orixá cavala, e é por isso que se chama cavalo de santo, né? Cavalo de orixá, eles realmente acoplam em cima das pessoas, assim, e a pessoa fica meio que marionete, assim, né? Aquele ser humano. E aquela energia gigantesca, negra ou preta ou marrom escuro ou terra, vibrando em cima dela, né? Mais ou menos assim. Quanto à Umbanda, gente, né, são cascões fluídicos, né? São cascões. Nem todo preto velho é preto, quanto mais velho, né? Muito menos negro, né? As pessoas trabalham em cascões. Caboclos, eles têm a descendência ou têm a sua busca, mas nem todo mundo é. Eles estão ancorados em energias ancestrais, né? Como totens, eu acho que na nossa maneira de ver, né? São separados por clãs, né? É assim que funciona, né? Acho que algumas perguntas já foram mais respondidas. A senhora vira santo. Gente, eu não sou de candomblé, tá? Eu sou de batuque, sou de nação Ijexá. E na nação não se sabe quem vira ou não.
As pessoas, quando se ocupam no afro, aqui no Rio Grande do Sul, não é comentado, né? Não é permitido saber, digamos assim, né? Então, não, né? Saindo aos batuques para saber quem se ocupa ou não, mas a resposta é não. Né? E não é comentado, não é comentado. E não é por uma coisa assim do tipo, ah, é proibido, a pessoa vai ficar louca e tudo mais. Não. É por uma questão de humildade e é por uma questão de organização mesmo, espiritual, assim, né? De manter cada um no seu lugar, né? Não é vamos supor, né? Essa filha de Oxum, não é a tua Oxum, ou teu santo, ou teu orixás, né? Se tu for um dia, tu é cavalo e é isso aí, vai lá, o orixá dança em ti e era. PT saudações, morre ali o assunto, acabou. Né? Então, não sou, não sei, não serei, enfim. Mestre, no candomblé a pessoa tem que raspar a cabeça. É verdade que os cabelos identificam a força espiritual de uma pessoa? Eu não entendo de candomblé. Não sei mesmo, né? Não tenho conhecimento e eu não gosto, não comento, né, aquilo que eu não sei. O que eu sei sobre raspar a cabeça e sobre obrigações, né, é no sentido de empoderamento mesmo, né, de empoderamento. E também eu acho que, acho não, né, isso eu já estudei, que tem a ver com a origem do candomblé no Brasil, com a vertente, né, com a matriz africana, o lugar de onde veio para cá e se instaurou, né, e aí algumas coisas assim do tipo, o candomblé tem corte, né? África, corte no orô, cabeça, sangue, cabelinhos, né? Às vezes uma vassoura, né? Enfim. Mas eles têm a ver com ancestralidade, né? Eu diria que a resposta é essa, mas eu não tenho mesmo culhão para responder isso, né? Não tenho conhecimento. No batuque, não se raspam as cabeças. A senhora tem visão? Poderia dizer como são os orixás? Já falei. A senhora joga búzio? Tem como descobrir os orixás de cabeça? Já passei por muitos e cada um me dá para um orixá diferente. Sim, eu tenho os meus búzios, né? E eu não os jogo comercialmente, né? Por um motivo bem simples, assim, né? Eu não sou uma Yalorixá de quarto de santo, eu não trabalho no ilezinho, né? Eu não trabalho no petit, né? Como é que eu posso dizer assim, uma maneira nacional de entendimento. Eu não trabalho dentro da religião afro, né? Não trabalho. Então, não jogue o oráculo dele comercialmente ou trabalhando com isso, né? Mas para questões bem específicas, pessoais, religiosas, eu faço uso do meu búzio, sim. Para que eu converse com os orixás, né? Para que as pessoas que têm dúvidas e tal. Né? E sim, o único oráculo que responde sobre a cabeça, o ori, né? Sobre o Eledá, sobre quem governa a sua quem governa a sua conexão, né, na matéria em Gaia é o búzio, né, é o búzio. E se você não tem certeza, continue jogando, né, sem milindres, né, sem milindres, até ter certeza. Peça para o orixá vir para sua vida, para ele se manifestar, para que você não tenha dúvidas, né, de quem você é. Mestre, os orixás só entendem o que falamos em Yorubá? Porque algumas orações em latim são consideradas mais poderosas? Não, os orixás eles entendem tudo o que nós falamos em qualquer língua, até em grego, né? São deuses e, portanto, entendem tudo. Por que que algumas línguas, em algumas coisas, são consideradas mais poderosas? Pela egrégora, né? Pela egrégora. Uma oração que é feita, sei lá, 2.000 anos, 3.000 anos em latim, ela vai vibrar com todas as vozes que já ergueram, assim como as rezas dos orixás, né? Não que a gente cante, né, as rezas dos orixás em um urubá perfeito, né? Porque muitas vezes a gente não sabe nem o que está dizendo, na maioria das vezes, e o nosso urubá, ele tá muito abrasileirado, digamos assim, né? Mas entra nessa, é mantra, né? Entra nessa vibração, na vibração da egrégora, né? Mas isso é para nós, para que a gente se conecte, porque a gente precisa disso, né? Não, de maneira alguma, que os orixás, que são deuses, não possam entender em qualquer língua, né? Não, obviamente não.
A senhora é médium, ver os espíritos e tudo mais. E se caso um dia a senhora se apaixonasse por alguém do outro lado, do lado de lá? Ah, gente. Ah, é óbvio, né, que a gente tem muitas magias e muitas coisas, né? E a gente trabalha com energia de êxtase, né? E numa gira de Exu, enfim, né? Cabeça flui, né? Bruxas e médiums, né? Mas eu acho que se um dia eu me apaixonasse por alguém do outro lado, né? E eu trataria isso como um desequilíbrio meu, né? Emocional. E bem assim, de tipo, cara, por que que eu tô tão carente assim, né? Que eu preciso de algo que eu nunca vou ter para poder sentir algo. Sei lá, eu sou muito crítica, assim, né? Já aconteceu de eu estar apaixonada e a pessoa morrer, né? Eu já passei por isso. E exatamente isso, do tipo, tá, ok, ele morreu, nem pra chamar de, né? Então, vamos curar isso, né? E vamos pra carne. Vem pra cá, né? Wakanda, volta. A pessoa foi, tchau, é isso. Embora a gente tenha se encontrado depois, a gente tenha conversado, eu tenha dito todas as coisas que eu gostaria de dizer em vida, porque na evolução tem limite, né? A gente precisa colocar em ordem. Mas é isso, né? Eu acho que quando a gente se apaixonar por um ET, se apaixonar por um, né? Tudo é possível, né? E dá para viver grandes casos de amor em todos os mundos, né? Mas eu sempre me perguntaria se é real aquilo que eu estou vivendo ou se é carência, né? E aí organizar isso, sei lá, enfim, é isso. Qual o seu ponto preferido de Yansan? Não tenho, não tenho mesmo, né? Eu sou de Oxum, né? Mas não tenho. Para que serve um bori? Né? O bori é uma das obrigações, é um dos fundamentos, né, da nação. É um dos fundamentos feitos na construção do teu Eledá, da tua cabeça, do teu ori. Enfim, acho que é mais fácil dizer da construção da ligação do teu coronário com, né, todos os chakras com relação à terra, né? Então tem passos, tu vai fazendo como degraus, né? Tu vai construindo isso. Ninguém pega e mata um cabrito direto na cabeça, né? Existem passos a ser construídos até para que tu possa lidar com aquela energia e tal, né? E o Buri é uma dessas construções. Cada construção é um degrau a mais, é um compromisso a mais, né? Ninguém entra na religião e vira Yalorixá ou Babalorixá. São degraus que vão sendo construídos, o Bori é um deles, né? Dentro da feitura. Vi num de seus vídeos que não tem necessidade de cultuarmos os deuses africanos dentro da bruxaria, pois eles já têm o seu culto muito bem fortificado com os seus fundamentos há mais de 5.000 anos. Ok. Mas e o culto dos deuses hindus dentro da Wicca? Pois o hinduísmo sempre se manteve forte, não? Eu não conheço o suficiente de hindus, né, ou do povo hinduísta, ou da religião deles, enfim, ou das vertentes religiosas para poder falar. Eu falo daquilo que eu vivencio, né? E a minha verdade, ela não é uma verdade universal, é a minha verdade, né? A cultura afro no Brasil, ela é fortíssima, né? Fortíssima. Não tem. Eu acho que continuo na minha de que não precisa, os orixás não precisam vir para a bruxaria. Os bruxos precisam ir perto do povo dos orixás para aprender com quem continua com o seu fundamento antigo até hoje, né? Nós estamos recuperando os nossos deuses agora. Eles sobreviveram com o deles, né? E no hindu também. O que eu sei, assim, é que é forte, né? Agora nós tivemos o portal 999/666 e foi um portal bem comentado dentro do mundo espiritual, porque a Índia é o celeiro da era de peixes com relação a, ao mundo espiritual, ao sagrado, é o grande portal, né, hoje, e que está passando essa energia hoje para o Brasil, né? Vai passar para a era de Aquário, vai ser o Brasil.
Mas é um portal que chegou ao final da sua era desequilibrado, né? Enfim. Mas eu acho que vamos supor, se tu me disser assim, eu gosto dos deuses hindus, por onde eu começo? Por eles. Pela cultura deles, pelos que eles têm vivo hoje. Mas eu quero ser bruxa. Decida, né? Não arraste, não vai estudar a cultura hindu para arrastar para dentro da bruxaria. Não, vai lá e vive lá, né? Eu tenho exemplo disso dentro de casa. Minha filha é filha de Ganesha, né? E é o que eu digo, vai lá e vive lá. Vive lá. Constrói lá. Ai, mãe, eu pretendo ir para a Índia. Vai para a Índia. Né? Só toma cuidado para entrar no rio, né? Para voltar viva, né? Vai, vive aquilo, né? Sente, porque se tem alguma coisa viva dos deuses aqui, né? Desce daí, tu não é tão bom assim para sair criando coisas novas, né? E é assim que eu penso, para tudo, para tudo. Eu não tenho conhecimento para falar dos deuses hindus ou do hinduísmo dentro da Wicca, não tenho, até porque eu não sou wiccaniana, né? Eu sou bruxa. Mas a minha vertente é essa, né? E é muito legal essa pergunta porque isso é atual, assim, né? Do tipo, filha de Ganesha, tá? Vai viver isso, vai ver. Gente, como é que se construiu o paganismo, né? As pessoas foram, vivenciaram, fizeram, aconteceram, ok, né? E há bem pouco tempo atrás, eu estava com o colégio aqui em Porto Alegre, tinha o pessoal do Rio, São Paulo e tal, nós estávamos conversando sobre o portal e sobre ir para a Índia, né? E aí eu disse que eu tinha um sonho, né? Porque, por exemplo, quando eu abro o portal na água e às vezes que a gente fez luzes na água, né? É através do plasma que tem na água, né? Então, por exemplo, quanto mais matéria viva, quanto mais plasma ou quanto mais matéria orgânica, né? Mais capacidade de iluminação. E aí eu falei em minha aula, né? Gente, já pensou a gente na beira daquele rio traçando o pentagrama para ver se ilumina? Já pensou a quantidade de cadáveres, de coisas que tem lá dentro? Essa é Wakanda, né? Se a gente conseguiria iluminar aquilo, né? Mas eu morri lá e não consegui fazer nada, né? Viagem na maionese. Mas eu acho isso, assim, gente. A gente tem sempre muito, muito respeito pelo que já existe, né? Porque se existe, deve ser mantido, cultuado, organizado e, se preciso, reestruturado pelos que vivem, né? Por aqueles que vivem. E depois que tu, ser humano, pensante, consciente, viver tudo que tu tem para viver, depois que tu tiver tudo organizado, né? Eu sou uma bruxa. Já fiz milhões de experiências, já caminhei por outras vertentes pagãs, me formei em cada uma delas, me aprontei, fiz, participei, baixei a cabeça. Quando estava lá, não misturava nada. Eu fui uma boa filha de santo, sou quando estou. Fui um bom médio de umbanda, fui e sou uma boa quimbandeira, né? Quando estou lá, não estou fazendo nada, não estou traçando pentagramas, não estou fazendo coisa, não, estou lá, vestidinha, de branco, trabalhando, organizando, né? Hoje muito raramente, mas já fiz muito. E para viver aquilo, né? Senão tu não vive, né? Tu já vai lá tentando impor o que é teu, tu não vive aquilo, né? E só depois de experienciar tudo é que tu pode montar aquilo, né? E eu não tenho problema para dizer, eu hoje estou cancelando meu batismo, né, cristão, né, estou fazendo a minha apostesia, mas eu já fui professora de catequese, já fui de CLJ, de Junsg, né, já estudei junto com os Testemunhas de Jeová, tenho o livro deles, li as escrituras sagradas dos Testemunhas de Jeová, tenho milhares de conhecimento, estudei em grupos espíritas, tenho amigos de centros espíritas até hoje, que nós trocamos muitas ideias, inclusive sobre visão, audição, porque o povo do centro espírita está tentando resgatar essa coisa de eles verem, eles ouvirem, eles terem uma melhor comunicação, porque eles trabalham com os espíritos e não veem os espíritos, né? Então isso está mudando. Nossa, já andei por tanta coisa, né? Já andei por tanta coisa e há bem pouco tempo atrás eu ganhei de presente um Alcorão. Essa sou eu,
né? Vai estudar, vai viver, mas respeitando, né? E dentro da tradição Imortais da Terra não há sacrifícios de animais. Dentro da tradição Imortais da Terra não se cultua o sacrifício de animais. Ponto. Ponto. Base. Isso. Tá? Wakanda Light Martabi já fez milhares de experiências mágicas que incluem ou não sacrifícios e continuarei fazendo porque eu sou uma bruxa. Ponto. E Luciana de Oxum é uma batuqueira, né? Não atuante, preguiçosa, né? Até porque eu tenho uma irmã gêmeas, né? E ela é a mãe de santo. Tem coisa mais perfeita disso, não, né? Então, quando eu preciso, assim, irmã, né? É minha irmã, né? As irmãs metralha, ela é a minha irmã gêmeas, nós somos gêmeas, e ela é mãe de santo. Tem um terreiro com tudo montadinho, organizado. Enfim, é isso. Gosto de falar as claras, espero que tenha ficado bem claro tudo, né? E encerramos o assunto religião. Beijo grande.